Hoje no Cidadania você vai conhecer as regras para o transplante de órgãos e tecidos humanos no Brasil. Como se determinam as prioridades, que partes do corpo humano podem ser transplantadas para salvar vidas e como se tornar um doador ou uma doadora de órgãos. Eu converso agora com a médica Luciana Haddad. Ela é a vice-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Doutora Luciana, obrigado pela participação no Cidadania, obrigado pelo seu tempo. Seja bem-vinda à TV Senado. Olá, Marcelo, muito obrigada pelo convite. Achou importante ter esse espaço para falar sobre os transplantes, algo tão importante aqui no nosso país. Sim, e um tema que ganhou bastante evidência nos últimos dias, né, devido a uma situação vivida com uma pessoa muito conhecida, o apresentador Fausto Silva, despertou todas essas discussões e, claro, está lançando luz sobre o nosso sistema brasileiro de transplante de órgãos e também trouxe luz à Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Eu gostaria de começar essa entrevista abrindo um espaço para a senhora apresentar para a população brasileira, as pessoas que acompanham a TV Senado, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Então, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos faz parte da história dos transplantes no Brasil. É uma sociedade de classe, como a Sociedade Brasileira de Pediatria, Cardiologia, Clínica Médica, como todas as sociedades que regulam e acompanham cada setor da saúde brasileira. Mas a grande diferença da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos é que o transplante é uma área que é multidisciplinar. Ela não é envolvida somente por médicos, pelo contrário, é fundamental no transplante que tenha a participação dos enfermeiros, os coordenadores, a área toda de gestão. Então, a sociedade é uma sociedade que inclui todos os médicos de todas as áreas que trabalham com transplante. E na medicina nós temos médicos que trabalham com a parte digestiva, que faz transplante de fígado, transplante de intestino, os médicos que trabalham na área de cardiologia, que trabalham com transplante de coração, o mesmo vale para pulmão, para rim, para medula. Então, são diversas especialidades médicas dentro da associação, além disso, as áreas de apoio e áreas não médicas. Essa associação então, acompanha todos esses profissionais que fazem transplante em todos os órgãos e tecidos no Brasil. Nós somos os responsáveis por todos os transplantes e, por isso, tem uma particularidade diferente, por exemplo, de uma sociedade de cardiologia ou de pediatria, onde tem uma especialidade única. A nossa área é multi-especialidades. E a gente acompanha junto, muito próximo ao Ministério, porque também, diferente da maioria das doenças, o transplante é todo legislado por lei, tem uma participação pública muito importante, né, para fazer essa condução. Então, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos sempre teve uma relação muito próxima ao Ministério da Saúde e ao SNT. Isso, então a gente, falando dessa parte pública, no Ministério da Saúde, o Sistema Brasileiro de Transplante de Órgãos, o Brasil tem o maior programa mundial público, né, de transplante de órgãos. Então, todos os transplantes de órgãos, todo o sistema que envolve, desde cadastramento das pessoas que precisam de órgãos até aquelas pessoas que doam órgãos, todo esse sistema é público. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, como é que funciona esse sistema de distribuição dos órgãos que são doados no Brasil. Exatamente. O sistema é público porque precisa dessa gestão integrada, que é uma gestão nacional que envolve as etapas para a realização do transplante. Então, desde a identificação de um potencial doador, esse potencial doador tem que passar por testes para avaliar se ele é um doador ou não. As equipes precisam definir isso e também o aceite para o transplante. Então, identificado um potencial doador, que pode estar em qualquer hospital do Brasil. Uma equipe de procura de órgãos vai ter que ir até esse hospital para definir a morte encefálica. Feito isso, são feitos uma série de exames no doador e também a entrevista com os familiares, que são os responsáveis por autorizar esse transplante de órgãos e definir também quais os órgãos e tecidos que serão doados.
A partir de então, as centrais de transplante vão fazer uma conexão entre esse possível doador e todas as listas de espera. Isso, obviamente, através de sistemas e sistemas integrados entre os diversos estados. Mas, nesse momento, então, as listas avaliam quais são os possíveis receptores. Feito isso, ainda tem que ter a coordenação entre a retirada dos órgãos nesse hospital, onde está o doador, pelas equipes que vão realizar os diversos transplantes, porque a gente sabe que um doador doa vários órgãos, então ele atende a vários receptores de listas diferentes. Então, um rim pode ir para um hospital, outro rim vai para outro, o coração vai para outro, e assim acontece. Então, a logística é muito, muito importante. E para que tudo isso funcione da maneira possível, melhor possível, precisa de uma coordenação. Então, isso tudo é feito por órgão público, que é o Sistema Nacional de Transplantes, que coordena toda essa engrenagem que envolve milhares de pessoas para que isso funcione de maneira perfeita. E, além disso, a gente luta contra o tempo, né? O transplante não pode ser algo que fica para amanhã. Então, é muito rápido. Todo esse processo tem um tempo correndo que tem que ser obedecido para que o órgão não perca a sua qualidade. Então, é uma engrenagem que trabalha o ano inteiro, 24 horas, não tem feriado, não tem sábado e domingo, o transplante acontece em qualquer horário e todo mundo está sempre de prontidão para que as coisas aconteçam de uma forma rápida e com qualidade máxima. E qual é o tempo que um órgão pode, o tempo de demora, né? O tempo que um órgão que pode demorar entre um doador ter decretado a sua morte encefálica e esses órgãos chegarem ao receptor em boas condições? Isso é variado, depende do tipo de órgão. Então, para o rim, por exemplo, o tempo de isquemia, a gente chama de tempo de isquemia. O tempo de isquemia é maior para o rim, o coração permite um tempo menor, de poucas horas. O fígado, por exemplo, pode variar entre 6 horas até 14 horas, mas quanto maior o tempo, pior a qualidade. Então, a gente tenta ter um tempo de isquemia menor possível. Alguns órgãos, por exemplo, o coração não tolera 10 horas, ele precisa de menos tempo. O rim já tolera, mas isso tudo tem que ser com o órgão mantido na condição ideal. Ele precisa de uma solução de preservação, que é onde ele vai ficar acomodado, ele precisa estar resfriado também numa condição ideal para que ele não perca suas características. E quanto menor esse tempo, melhor a qualidade. Então, a gente sempre tenta fazer com o menor tempo de isquemia possível e não o máximo tolerado, entendeu? Esse é um dos pontos em que começa a definição dos critérios de prioridade, né? Então, uma pessoa, esse sistema de transplantes, ele atua também, tem uma divisão regional. Você tem uma coordenação nacional, como a senhora colocou, mas, em virtude das distâncias geográficas, a gente mora num país continental, isso acaba estabelecendo critérios, quer dizer, um coração que vai ser doado dentro de uma unidade da federação, seja aqui no Distrito Federal, seja em São Paulo, ele não vai estar viajando pelo Brasil, saindo de um estado a outro. Esse é um dos critérios. Eu queria que a senhora falasse sobre esse ponto e os outros critérios que normalmente vão determinar que pessoa vai ser a primeira a receber um órgão a partir do momento em que ela entra na lista de espera pelo transplante de órgãos no Brasil. Exato. Na verdade, as listas são regionais e isso tem que ser considerado. Existem alguns casos onde o órgão vai sim ser deslocado de um estado para o outro, desde que o tempo de isquemia permita, e isso nos casos de priorização. Então, os casos de priorização são diferentes para cada órgão, que consideram a gravidade do paciente. Então, antes da priorização, a lista é separada por estado, por órgão e por tipo sanguíneo. Cada órgão tem a lista do tipo A, do AB, do B e do O. Depois disso, alguns órgãos têm critérios de prioridade que colocam o paciente numa posição superior nessa lista. Então, por exemplo, para o fígado, se o paciente tiver uma hepatite fulminante, que é um quadro onde, se ele não for transplantado em poucos dias, ele falece, ele ganha prioridade. A mesma coisa acontece para alguns casos de transplante de coração. E aí, no paciente em prioridade, ele vai para primeiro ou primeiros da fila, porque às vezes tem mais do que um paciente em prioridade, dependendo do tipo sanguíneo, e ele vai ficar entre aqueles primeiros da fila que podem receber o órgão
tanto do seu estado quanto de estados que consigam fazer esse transporte no tempo hábil para que o paciente receba o órgão. E existem outros critérios, né? A compatibilidade sanguínea, a senhora colocou também. Isso. Mas uma vez que a pessoa está dentro dessa lista de prioridades, está ali entre as primeiras para receber, por exemplo, tem o caso de um coração que está pronto para ser doado. O receptor, ele tem outras características que vão definir se ele pode ou não. Então, às vezes, ele está o primeiro da fila, o primeiro na lista de espera, ele entrou nessa prioridade e, de acordo com as condições do próprio corpo, né, ele pode ser o receptor ou não. Quer dizer, aí pode haver uma rejeição da equipe médica e falar assim, não, esse não serve. Que critérios seriam esses em termos de organismo de cada pessoa, tipo físico, como é que isso interfere na determinação de quem vai ser o primeiro a receber um órgão? Exatamente. A gente sempre considera o tamanho, porque o órgão tem que ter um tamanho compatível com o receptor. Então, se for muito grande ou muito pequeno, esse órgão não vai funcionar bem. Então, a gente considera peso e altura. E também as condições clínicas, tanto do doador quanto do receptor. Isso é algo bastante complexo. A parte mais difícil da escolha mesmo, que a gente fala que é a alocação, é escolher o melhor receptor e o melhor doador. Porque em alguns momentos, por exemplo, o receptor pode estar muito grave e aí ele não tem condição de passar por um transplante. Nesse caso, ele não vai ser transplantado. Ou às vezes tem um doador que é um doador limítrofe, porque ele tem alguma condição clínica que o órgão não é um órgão perfeito. Então, talvez esse órgão que não é muito bom não pode ser colocado num doente muito grave. Isso é a arte da alocação de órgãos, que é tentar encontrar o melhor receptor para o melhor doador e vice-versa. Obviamente, quando tem um doador excelente, que é um doador que tem uma saúde perfeita, esse doador, se for compatível, tipo sanguíneo, o HLA, por exemplo, no caso do rim, do coração, que é uma outra compatibilidade imunológica, e o tamanho, aí sim o primeiro da lista é o que vai ser atendido. E como é feita essa lista, né? A gente já falou um pouco sobre isso, vamos voltar um pouco mais. É uma lista pública, a lista, embora a gente tenha essa distribuição regional, até pela questão do tempo de que cada órgão tem para chegar ao receptor, essa lista ela é nacional, ela é auditável, como é que é trabalhado essa organização? As listas são estaduais, cada lista está na sua central estadual. Mas o Sistema Nacional de Transplante tem um controle de todas as listas e tem essa possibilidade de fazer transferência de órgão nos casos de priorização. E tudo isso é auditado, tudo isso é feito em sistema público, né? Então, o SNT é um órgão do Ministério da Saúde e essas listas todas são acompanhadas de uma forma muito rigorosa, tecnicamente, e inclusive pelas equipes que participam dos processos, pelos pacientes que têm acesso à sua posição na lista em qualquer momento e de uma forma muito rigorosa. Isso funciona muito bem, sabe? Não existe problema em relação às listas. E, na verdade, você coloca o paciente, quando ele é incluso na lista do Estado, mas isso automaticamente está conectado no Sistema Nacional. E quem pode ser doador ou doadora de órgãos? Na verdade, a gente tem dois tipos de doação, né? A gente tem a doação com o doador falecido, que é a grande maioria, e o doador falecido pode doar todos os órgãos, ou seja, aquele paciente que passou por uma morte encefálica. E nós temos a possibilidade da doação em vida, que é um número mais restrito, porque não são todos os órgãos que podem ser doados em vida. O mais frequente em vida é a doação de um rim, já que todos nós temos 2 rins, e uma parte do fígado, né? No caso da doação pelo transplante de fígado, é uma parte do fígado que é doada. Então, essas são as possibilidades de doação em vida, além da doação de medula óssea, que também, essa sim, é feita em vida. E no caso da doação em vida, a pessoa pode escolher para quem ela vai fazer a doação? Na verdade, a doação em vida, na lei brasileira, só pode ser feita entre familiares de primeiro grau. Então, existe a possibilidade de uma doação, por exemplo, entre amigos, mas isso precisa de uma autorização judicial. Não é feita de rotina porque a gente quer
evitar e para que não aconteça qualquer tipo de irregularidade. Então, as doações em vida são feitas em familiares de primeiro grau. Casos que não são familiares, precisa de uma avaliação judicial para comprovar o grau de amizade, a proximidade entre as pessoas. E aí, nesse caso, um juiz pode autorizar, por exemplo, que um amigo doe para uma pessoa muito próxima. Mas, caso contrário, são familiares mesmo. Tá, e eu quero deixar aqui para as pessoas que estão acompanhando essa nossa entrevista, a lei que regulamenta a doação de órgãos no Brasil é a Lei 9.434 de 1997. Há vários projetos de lei no Congresso Nacional para fazer algumas alterações nessa lei, inclusive para facilitar a doação de órgãos, né, doutora? Mas a lei que está vigindo é essa, a Lei 9.434 de 1997, para você que quer saber um pouco mais sobre as regras que estabelecem, né, os limites e as condições para transplante de órgãos e tecidos humanos no Brasil. Agora, no caso da doação da pessoa que tem o falecimento decretado, uma vez que a pessoa manifestou o seu interesse, né, a sua decisão, expôs a sua decisão à família de se tornar um doador ou uma doadora, vindo ao falecimento, essa decisão é da família? Exatamente. No Brasil, então, a obrigatoriedade existe para que a família autorize o transplante. Então, não existe um transplante sem que a família dê essa autorização após o diagnóstico da morte encefálica. A gente sabe que é importante que as pessoas manifestem o seu desejo, porque isso facilita para a família essa tomada de decisão. Porque essa tomada de decisão acontece num momento muito difícil, onde as pessoas perderam o ente querido, e tem que ser relativamente rápido, né? A gente sabe que tem que ter essa resposta para que o processo se desencadeie. Então, é mais fácil a família tomar a decisão quando ela sabe do desejo daquela pessoa. Mas ainda assim é obrigatória a decisão. Não existe hoje uma forma de deixar por escrito, nem um documento que torne a pessoa um doador, apesar da família. Então, a família, sim, é a que autoriza sempre. Apesar de a gente ter um programa, né, o Brasil tem um programa extenso, um programa reconhecido mundialmente de transplante de órgãos, todo esse sistema é tão bem organizado que a senhora colocou aqui para a gente. Durante o período da pandemia, também foi afetada essa área da medicina, essa área da nossa saúde, e houve uma redução, né, no número de transplantes de órgãos, houve também uma redução no número de pessoas doadoras. Como é que está essa situação hoje? A senhora vê, né, pela associação, uma melhora, a gente está começando a voltar a níveis pré-pandemia, tanto de doadores, de famílias que aceitam fazer a doação e de transplantes de órgãos também no país? A gente acabou de fazer o levantamento dos dados do primeiro semestre desse ano, eles foram publicados ontem. Então, para quem tiver interesse, no site da BTO, a gente tem todos os dados já de 2023. E o que o ano mostra é que a gente começa agora uma recuperação aos níveis pré-pandemia. Nós tivemos um recorde de potenciais doadores e de doadores, e alguns órgãos também já ultrapassando os valores pré-pandemia. Isso aconteceu, por exemplo, com transplante de fígado e de coração. E os demais órgãos já nos níveis semelhantes aos que a gente tinha em 2019. Uma coisa que ainda merece um trabalho é a recusa familiar, que aumentou um pouquinho, aumentou ligeiramente. A gente sempre teve uma recusa próxima a 40%, 42%, 44%, e nesse ano a recusa até junho foi de 49%. Então a gente teve uma recusa alta, mas o número de doadores teve um aumento tão expressivo que nós conseguimos aumentar o número de transplantes apesar dessa recusa. Então agora a gente pretende trabalhar bastante essa informação da população, tentar diminuir um pouco essa recusa, para tentar fazer até o final do ano o recorde de transplantes de todos os órgãos, porque por conta da pandemia, muitas filas ficaram bem maiores do que elas já eram, porque os transplantes tiveram uma redução em número. E a necessidade, né, a indicação, a gente sabe que não diminui, pelo contrário, a indicação de transplantes está sempre aumentando. Então, a ideia é que para esse segundo semestre e o começo já do ano que vem, a gente mantenha números maiores de doação e transplantes. E como fica a vida das pessoas que recebem
um transplante de órgãos, como é essa mudança de uma pessoa que às vezes está precisando do transplante para continuar vivo, recebe, entra na lista, consegue o doador, recebe e tem ali a sua cirurgia bem-sucedida. Como é que esse pós-cirúrgico dos receptores de órgãos? Isso existe, obviamente, uma particularidade para cada órgão, é difícil generalizar. Por exemplo, um transplante de córnea é muito diferente de um transplante de coração. Cada transplante tem suas particularidades e como vai ser a recuperação, o tempo de recuperação. Mas o que eu posso dizer é que na maioria dos casos há sempre uma melhora de qualidade de vida marcante para o paciente, que em geral está numa condição de saúde bastante debilitada e ele passa a ter uma qualidade de vida extremamente satisfatória, e existem os cuidados que ele vai ter que ter em relação, por exemplo, à rejeição. Então, é um paciente que vai tomar um medicamento que a gente chama de imunossupressor, que é um medicamento que ele vai ter que tomar para o resto da vida para evitar a rejeição desse órgão. É um paciente que vai ser acompanhado pela equipe transplantadora também por toda a vida. Mas a cada ano que passa pós-transplante, mais a vida dele se torna uma vida normal, uma vida plena. A gente tem pacientes com 20 anos de transplante, que já tiveram filhos, trabalham, tem uma vida praticamente normal, desde que tome seu imunossupressor e faça seu acompanhamento. Então, a gente sabe que é um procedimento que tem um sucesso bem alto e que, em geral, é indicado para pessoas que estão num momento muito comprometido, com a saúde muito comprometida, né? Quando tem um órgão que já não funciona bem ou está no limite do seu funcionamento. Eu queria abrir um pouco de tempo agora, a gente está chegando mais para o final da entrevista, para a senhora falar sobre a doação de órgãos, convidar as pessoas, né, aproveitar esse momento para sensibilizar as famílias em relação a essa questão da rejeição, para que as pessoas se manifestem, conversem com seus familiares, aquelas e aqueles que quiserem ser doador de órgão. Acho que é importante aproveitar esse espaço que a gente tem, né? Por sorte, um transplante de uma pessoa pública, bem-sucedido, que teve um resultado até o momento satisfatório, que a gente entenda que esse é um caso que simboliza milhares de pessoas que passam por isso todos os dias. Então, nós temos pacientes em todos os lugares do Brasil, em situações sociais muito diferentes, e todos precisando de uma mesma questão, que é uma doação de órgão. Então, você se tornar um doador, você vai ter um impacto muito direto na vida de muitas famílias. E é algo que, na verdade, não custa nada, né? Basta você deixar esse desejo expresso, porque é algo que vai acontecer no momento que, obviamente, você já não vai mais estar em vida, mas você vai tornar possível a vida de outras pessoas e, com isso, obviamente, ajudando várias famílias a terem uma nova luz, uma nova esperança. A gente que trabalha com transplante tem diariamente, né, casos muito bacanas de famílias que voltaram a ter um pai, ter uma mãe, ter um filho presentes, que as pessoas antes estavam sempre internadas, doentes, sem qualidade de vida, e com o transplante a gente percebe que elas têm um recomeço, um renascimento praticamente. Então, vocês conseguem fazer muita diferença. Acho que é o momento de falar sobre isso, então se deixar claro esse desejo de ser um doador, para que ninguém tenha dúvida, e informem as pessoas sobre o transplante, sobre a seriedade do programa de transplantes no Brasil e como a gente tem trabalhando arduamente para salvar tantas vidas. Doutora, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista com a pergunta que eu homenageei, que fala do programa. A gente está falando de cidadania, saúde é cidadania. Para a senhora, o que é cidadania? Eu acho que, puxando o gancho aqui para a nossa área, acho que ser cidadão é ser um doador de órgãos, né? Pensar no próximo, além de si mesmo. Acho que é um ato, basicamente, de cidadania quando você consegue entender que você pode fazer a diferença. Então, ser um doador de órgãos é também ser um cidadão. Doutora Luciana Haddad, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte.
na TV Senado, democracia é todo dia.